Pensar. E, no entanto, ela se move por Donald Couros Pitt. Ainda hoje se pode contemplar na Catedral de Pisa a lâmpada que, por assim dizer, iluminou o espírito de um dos maiores gênios de todos os tempos. Alguém naquele dia de 1581 a tinha puxado para o lado para a acender e deixara depois abalouçar suspensa na abóbada, oscilando silenciosamente por sobre as cabeças dos fiéis. A lâmpada descrevia arcos que gradualmente se tornavam mais pequenos, e um rapaz de 17 anos esqueceu-se das suas orações quando reparou em tal coisa. O senso comum diria que o pêndulo levava mais tempo a descrever um arco de maior amplitude do que um de menor. Mas o jovem Galileu Galilei apercebeu-se de que não era isso que sucedia. Como não tinha relógio, mediu o tempo de cada oscilação pelo pulsar do seu próprio sangue. E o bater do seu coração confirmou-lhe que o que intuíra estava certo. O jovem Galileu chegara, assim, à percepção de um fragmento da harmonia do universo. Procedeu, uma vez em casa, a exaustivas experiências com pêndulos de vários pesos e comprimentos, suspendendo-os das vigas do teto ou de ramos de árvores, até que a família ficou completamente exasperada. Depois, inventou um pêndulo que se podia sincronizar com o pulso humano e que registrava as pulsações no mostrador. Assim, os médicos, naquele tempo em que os relógios eram raros, podiam medir com exatidão o pulso dos doentes. Este rapaz, nascido em Pisa, a 15 de fevereiro de 1564, era filho de Vincenzo Galilei, um nobre arruinado, mas dotado de notável aptidão para as matemáticas e de um grande amor pela música. Como, porém, a alta matemática não tinha qualquer utilidade na administração da loja de panos que o aristocrata, humilhado, era obrigado a manter, recusou-se a permitir que o seu filho mais velho
se dedicasse a essa ciência inútil. Na música, essencialmente encontrada, Vincenzo algum alívio para os Na música, essencialmente, encontrava Vincenzo algum alívio para os seus desgostos originados pelos fracassos sociais e para o gênio violento da esposa. Ele mesmo ensinou alaúde e órgão ao jovem Galileu. De sua mãe, encontrava Vincenzo De sua mãe, Galileu herdou um caráter colérico e certa tendência para o sarcasmo, qualidades que, com o tempo, lhe haviam de criar muitos inimigos. De seu pai, herdou o gosto pela matemática. Estudou as primeiras letras numa escola de monges beneditinos dos arredores de Florença e, ao que consta, a vida de estudante encantava-o. Quando tinha 13 anos, escreveu ao pai dizendo-lhe que desejava abraçar a carreira eclesiástica. Discordando, o seu progenitor achou que já era tempo de o rapaz começar a trabalhar e empregou-o na loja, verificando, porém, que o filho não tinha qualquer aptidão para o comércio. No ano de 1581, mandou estudar medicina para a Universidade de Pisa. Galileu tinha, então, 17 anos. Naqueles tempos, o curso de medicina incluía o estudo da filosofia de Aristóteles. Muito embora o grande filósofo grego tivesse morrido havia cerca de 2000 anos, pôr em dúvida as suas teses era heresia. Além disso, a Igreja ensinava que, como sustentara 1000 anos antes o astrônomo Ptolomeu, a Terra era o centro do universo e em torno dela giravam um pequeno Sol, uma pequena Lua e umas quantas luzinhas chamadas estrelas. O jovem Galileu, descontente com este minúsculo universo e com as igualmente minúsculas inteligências que sustentavam tal conceito, rejeitou os dogmas vigentes e lançou-se na busca de provas. Estudando sozinho, familiarizou-se com os ensinamentos de Arquimedes, o mais ilustre dos matemáticos e físicos gregos. Inventou uma balança hidrostática para a análise dos metais a partir do seu peso, que constituía a aplicação da teoria de Arquimedes. Concebeu também um método simples
para determinar o centro da gravidade dos sólidos. A sua fama depressa se espalhou entre os homens de ciência da época. Em 1589, com a ajuda de algumas personalidades influentes que admiravam as suas espantosas qualidades matemáticas, Galileu foi nomeado aos 25 anos professor de matemática da Universidade de Pisa. Uma vez instalado na sua cátedra, Galileu ousou refutar as teorias Aristóteles, teorizando sem experimentação, sustentara que quanto mais pesado é um corpo, maior é a velocidade com que cai. Diz-se que Galileu convidou os mais sábios professores da faculdade a irem até junto da famosa torre inclinada. Uma vez aí, Galileu subiu ao último piso e deixou cair simultaneamente um peso de meio quilo e outro de 5 quilos. Ambos tocaram o solo ao mesmo tempo. No entanto, aqueles sapientíssimos mestres, apegados aos dogmas eclesiásticos, preferiram continuar a acreditar no que diziam os livros, a crerem naquilo que os seus próprios olhos viam. Necessariamente, Galileu continuou as suas experiências, não só com corpos que deixava cair livremente, como também com corpos que fazia deslizar sobre planos inclinados. Desta forma, demonstrou que a velocidade de queda de todos os corpos aumenta em intervalos de tempo sucessivos e que este aumento de velocidade é uniforme para todos eles, independentemente do seu peso. Interessou-se também pelos problemas de artilharia. Os artilheiros da época sabiam que, para acertar um alvo distante, deviam elevar a mira do canhão e faziam-no puramente por palpite. Galileu demonstrou que a trajetória, isto é, a linha descrita pelo projétil, é uma parábola e elaborou uma tabela de distâncias e de elevações pela qual o artilheiro podia encontrar a altura a que devia elevar a mira do seu canhão para atingir um alvo situado a uma distância determinada. Galileu foi, pois, o fundador da ciência dos corpos em movimento, a qual se dá hoje o nome de dinâmica. Entre as leis fundamentais que descobriu, figura a da inércia, que explica a tendência de todo o corpo em repouso permanecer em repouso e a de todo o corpo em movimento para continuar em movimento, deslocando-se em linha reta.
com velocidade uniforme, a não ser que sobre ele atue qualquer força exterior. Hoje chama-se a este princípio Lei de Newton, por ter sido o insigne físico e matemático inglês quem a formulou com precisão. Mas Galileu foi o primeiro a estudar as suas possíveis aplicações. Também foi ele o primeiro a descobrir que a inércia tanto se aplica aos corpos terrestres como celestes. Eu tirei das duas, só que aí agora eu quero falar, né? Voltou, que ela pra essa. Aí eu passei por essa coisa de novo. Antes de Galileu, o método experimental era quase desconhecido e, como os professores da Universidade de Pisa não podiam ou não queriam adotar aquele método, teceram intrigas para que o jovem cientista fosse demitido da sua cátedra. Infelizmente, ele cobrira de comentários sarcásticos uma máquina pomposa e complicada inventada pelo meio-irmão do Duque de Toscana para dragagem dos porcos. Na verdade, essa dispendiosa invenção para nada servia. Ora, aliando-se a esta figura influente, os professores conseguiram que o ordenado de Galileu fosse reduzido. Este, desgostoso, demitiu-se e regressou à sua loja de panos. Por sorte, os seus amigos, tão numerosos como os seus inimigos, conseguiram que a República de Veneza lhe oferecesse em 1592 uma cátedra na Universidade de Pádua. O ordenado era bom e havia ali uma atmosfera de maior liberdade intelectual. Durante os 18 anos seguintes, Galileu desenhou pontes, fortalezas e diversas máquinas militares. Inventou um instrumento precursor da moderna régua de cálculo para extrair raízes quadradas e cúbicas. A este aparelho juntou um transferidor para medir ângulos e obter subdivisões na bússola astronômica. O instrumento teve tal procura que, para a sua produção, Galileu se viu na necessidade de contatar ajudantes. Muitos destes objetos de requintado fabrico manual existem ainda hoje. Em Pádua, o número de alunos que assistia às aulas de Galileu cresceu a tal ponto que não cabia na sala mais ampla da universidade, fato que obrigou o mestre a dar as lições ao ar livre. Ouviam as suas exposições estudantes vindos de países distantes como a Suécia e
a Escócia. Entre eles, contavam-se alguns que, mais tarde, levariam ao mundo inteiro os ensinamentos do grande mestre, ou que viriam a ser protetores e fomentadores da ciência, como o arquiduque Fernando, futuro imperador da Alemanha. Galileu a todos eles falava do universo e explicava que neste nada permanece imóvel, o contrário do que ensinava Aristóteles, pois todas as coisas, todos os átomos, todos os astros estão em constante movimento. Contava-lhes como o filósofo Pitágoras, que viveu antes de Aristóteles, afirmara que a Terra se move também e, longe de ser o centro do universo, não é mais do que um satélite de uma das estrelas que ardem na infinita obscuridade do espaço. Em 1609, chegou aos ouvidos de Galileu o rumor de que, na Holanda, o ajudante de um fabricante de óculos tinha descoberto, por acaso, que, olhando para um objeto através de duas lentes, situadas a uns 30 centímetros uma da outra, o objeto parecia aumentar de tamanho, muito embora não possuísse qualquer modelo. Galileu construiu rapidamente um telescópio que levou para o cimo do campanário de São Marcos, o edifício mais alto de Veneza. Ofegantes e cobertos de suor, subiram atrás dele pelas longas escadas o Doge e os senadores de Veneza, com os seus fatos de veludo. Ao olharem pelo instrumento de Galileu, ao olharem pelo instrumento que Galileu tinha construído, viram deslumbrados as ruas de Pádua e as pessoas que nelas passeavam. O Senado premiou o inventor com um aumento de vencimento e tornou vitalícia a sua cátedra. O jovem cientista começou a fabricar telescópios com intuitos comerciais. Ao telescópio que conservou para seu próprio uso, deu o nome de O Velho Descobridor. Diz-se que encurtava 33 vezes a distância real a que se encontrava o objeto visado. Na noite memorável em que Galileu voltou o telescópio para o firmamento, contemplou o espetáculo mais grandioso que até então se tinha apresentado aos olhos de um homem. A infinita abóbada celeste iluminada por astros sem fim, suspensos na imensidade das trevas, onde os seus olhos não tinham, até então, visto senão difusos vapores esbranquiçados, as suas poderosas lentes puseram-lhe a claro a faixa
de estrelas da Via Láctea e outras mais distantes ainda. Foi nessa noite que nasceu a astronomia como ciência. Durante o dia, Galileu observava o Sol com lentes fumadas. Descobriu que na chamejante superfície do astro se moviam manchas escuras, hoje chamadas manchas solares, e pelo fato de parecerem deslocar-se através da superfície do Sol, deduziu que este, como a Terra, girava em torno de um eixo. Levantou também a hipótese de o Sol se mover numa órbita ainda desconhecida. Dirigiu o telescópio para Júpiter e descobriu que as 3 estrelas brilhantes que com este planeta se alinhavam não eram fixas, mas giravam à sua volta, como a Lua à volta da Terra. Mais tarde, descobriu um 4º satélite de Júpiter. Atualmente conhecem-se 12. Galileu encontrou, assim, um sistema solar em miniatura, o que, para quem quisesse raciocinar, era prova suficientemente válida de que existia também um sistema planetário. Parecia, pois, que o polaco Copérnico tivera razão ao afirmar em 1543 que a Terra realiza diariamente um movimento de rotação completa em torno do seu eixo e que os planetas giram em volta do Sol. Também Giordano Bruno dissera a verdade ao ensinar a teoria de Copérnico nas universidades, ainda que por essa e por outras heresias o tivessem queimado vivo em Roma no ano de 1600. A Inquisição proibiu que o grande astrônomo ensinasse as suas teorias acerca do sistema solar. Durante 16 anos, Galileu obedeceu, mas em 1632 aventurou-se a publicar a obra Diálogos sobre os 2 principais sistemas, em que são expostas comparativamente as teorias de Ptolomeu e de Copérnico. A defesa do sistema de Ptolomeu cabe a Simplício, personagem que expõe argumentos vãos e ridículos. Os inimigos de Galileu conseguiram persuadir o Papa Urbano VIII de que Simplício era a caricatura de sua santidade. A venda do livro foi proibida, apesar de Galileu... A venda do livro foi proibida, apesar de este já ter sido espalhado e divulgado por vários países da Europa. Galileu foi chamado a Roma pelas autoridades eclesiásticas, com cerca de 70 anos, vítima de uma hérnia dupla e de complicadas afecções cardíacas. Galileu compareceu perante uma comissão de cardeais, encarregados de examinarem as acusações
que lhe tinham sido feitas. Ameaçaram-no com torturas, caso não se retratasse das suas doutrinas. Depois de 4 meses de prisão, submeteu-se às imposições do Vaticano. Diz a lenda que Galileu, depois de se ter retratado do que pensava sobre o movimento da Terra, não deixou de murmurar entre os dentes, e, no entanto, ela move-se. Tal história